Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. É bom voltar à Igreja Presbiteriana da Bahia. Nós ainda estamos vivendo as influências auditivas e visuais do casamento do nosso filho Samuel, ontem à noite, aqui no templo da igreja. Após 26 anos de recebermos a bênção de Deus, quando casamos aqui também, eu e a Luciane, ontem nós voltamos agora para casar o Samuel e a Bia, e foi uma festa espiritual, da graça de Deus, revelada na continuidade do seu plano de formar famílias cujo alicerce seja a Escritura, a bendita e poderosa Palavra de Deus. Nós estamos felizes e pedimos que vocês estejam orando pela continuidade desse relacionamento, iniciado há quase 8 anos atrás. Eu costumava dizer que eles já estavam na hora extra, já estavam na hora de casar. Vamos abrir a Escritura? Palavra de Deus para nós, Abacuque capítulo 3, é o texto para nossa instrução e reflexão nessa noite. Abacuque 3, você vai, mesmo assentado aí no seu lugar, você vai acompanhar a leitura desta porção da Palavra de Deus, e após a leitura, você vai manter a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição de todo esse capítulo. Acompanhe, você que está na sua casa, no conforto do seu lar, pegue a sua Bíblia junto com a sua família e abra em Abacuque, capítulo 3, e acompanhe a leitura desta porção da Palavra de Deus. A Escritura nos diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descobertos o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu.
A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Nós vamos orar. Mais uma vez eu quero convidar você a curvar sua fronte, você que está na sua casa também, e orar conosco nesta hora. Meu Senhor, em nome de Jesus, nós somos ovelhas do teu redil, povo do teu pastoreio. Nós vivíamos como ovelhas que não têm pastor, mas o bom pastor, o sumo pastor da nossa alma, nos encontrou perdidos e nos trouxe para o redil das ovelhas. Nós queremos, Senhor, como ovelhas do teu pasto, receber o maná dos céus, o alimento verdadeiro, a palavra inspirada, autoritativa e inerrante, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nós temos consciência, Senhor, que por nossa capacidade intelectual, por nossa capacidade teológica, nós não temos a condição de ouvir a Tua voz, de modo a buscar consertar os nossos caminhos. Nós queremos Te pedir agora, Senhor, que dos altos céus envie o maná, o santo e poderoso alimento, a Tua palavra para a nossa edificação, para o nosso conforto, para o nosso consolo, para a correção dos nossos caminhos, para a edificação e fortalecimento da Tua igreja, e de forma especial, para que os Teus eleitos, ouvindo a Tua voz e arrependidos dos seus pecados, confessem a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. No nome dele nós oramos, Senhor. Amém. Meus irmãos, queridos e amigos, as calamidades são comumente definidas como infortúnios ou infelicidades que atingem uma vasta área geográfica e um grande número de pessoas. Elas sempre fazem parte da história da humanidade, o que obviamente não apenas afeta as pessoas de um modo geral, mas especificamente também alcança o povo de Deus. Do ponto de vista do plano da redenção, ou a nossa relação com o desenvolvimento do plano da redenção, é possível, de forma especial, em todo o período que envolve a história do cativeiro babilônico, a percepção que temos da relação com períodos curtos e prolongados em que o povo de Deus foi visitado por calamidades. Eu acredito que uma leitura, ainda que panorâmica, da história da redenção, da história da construção, da revelação especial de Deus, nos mostrará claramente essa verdade. Nós fizermos um passeio no passado, no Antigo Testamento, nós chegaremos a essa conclusão. De forma especial, quando nos debruçamos sobre a leitura do livro do profeta Abacuque, que foi contemporâneo de Jeremias, e que produziu esta literatura em um período em que um povo de Deus enfrentava um prelúdio de intensa calamidade, nós perceberemos essa condição.
A leitura deste livro nos conduzirá à consciência de que esta condição em que o povo se afastou dos caminhos do Senhor, os conduziu àquela experiência de sofrimento reservada no exílio, quando eles tiveram 70 anos sob a égide de um povo inimigo. Foi assim que a calamidade e as dificuldades do povo de Deus no passado nos trouxeram registros de que as calamidades não somente atingem aqueles que estão fora desse padrão de uma aliança com Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo, mas de forma especial visita eventualmente, pontualmente na história, também aqueles que têm uma relação de aliança com o Deus de Israel. O texto lido é definido por alguns teólogos como um salmo de submissão. Especificamente, esse capítulo, o capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, registra uma oração perseverante do profeta. E esta oração nos revela, no verso 1 e 2 de Abacuque, capítulo 3, o profeta implorando o favor de Deus ao seu povo. Nos revela, os versos do 3 ao 15, ele lembrando em sua oração de atos extraordinários da providência de Deus na história do povo da aliança. Esta oração também nos lembra dos versos do 16 ao 19, sua firme confiança na misericórdia de Deus. Meus irmãos queridos, voltem o seu olhar para o texto que é objeto da exposição dessa noite, e vocês vão perceber que os 2 primeiros versículos desta poesia, nessa estrofe, vão indicar a condição em que o povo estava vivendo. Abacuque, capítulo 3, versos 1 e 2, volte o seu olhar para a sua Bíblia, pois ela nos diz: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Meus queridos irmãos e amigos, a afirmação de que esta passagem é uma oração em forma de canto indica um significado incerto. Nós precisamos, voltando a olhar para esta passagem, percebermos que nós temos aqui uma canção que vem como uma resposta à revelação dada ao profeta com respeito aos dias vindouros. Ele está recebendo uma mensagem do juízo que viria sobre o povo da aliança. E essa mensagem traz espanto ao seu coração, muito embora haja a consciência plena da condição vil do povo hebreu que havia se afastado da lei, do culto, estavam vivendo segundo a concupiscência do próprio coração. Nós percebemos, por exemplo, que Abacuque já estava espantado com aqueles dias que antecediam o juízo de Deus. Nesse mesmo livro, você pode ver, por exemplo, no capítulo 1, versos do 5 até o 11, que a afirmação de Abacuque nos mostra que ele estava espantado, alarmado com as declarações ouvidas que vinham do Senhor. E olhando para o texto, nós vamos perceber que o Senhor revela ao profeta que o cativeiro babilônico seria inevitável. Isso o conduziu ao medo, e a oração que no verso 1 e 2 nos traz alguns ensinos preciosos. Primeiro, o profeta revela
diante daquele quadro caótico do povo hebreu e daquele prelúdio que indicava o juízo de Deus que viria sobre eles, a sua humilhação. Ele diz: tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Meus irmãos, não há nenhuma repulsa aqui ou protesto em relação a que o profeta ouviu do Senhor. Ele não esperava outra retribuição do Deus da aliança, aquele povo que havia se afastado dos seus caminhos, senão o seu justo juízo. E o texto revela também que não há qualquer pedido no sentido de que Deus poupasse a Israel do juízo vindouro. Ele compreendia a disciplina sobre o povo de Deus como algo eminentemente pedagógico, que é ensinar pelo exemplo o que eles não deveriam fazer. O que nós percebemos nesta oração é que o profeta revela um conhecimento de que o Senhor executará o juízo, e o seu juízo é santo e justo por causa do pecado, e era uma retribuição, uma condição em que o povo estava vivendo. Daí o espanto diante da visão e da mensagem que ele recebe. A gente percebe, meus irmãos, que ele não se defende ou defende o seu povo, como o profeta Daniel também reconhece nesse mesmo período. Olharmos para a Escritura, a experiência do mesmo período da história do povo hebreu, nós vamos ver a oração de Daniel confessando seus pecados e o pecado do povo hebreu, em Daniel capítulo 9, verso 8, quando ele disse: ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Meus irmãos, esta é a primeira lição que nós encontramos nessa estrutura da oração, versos 1 e 2 de Abacuque, capítulo 3. Mas o texto segue e nós vamos perceber também que há um sentido de adoração nesta oração do profeta. E o segundo elemento da sua oração nos remete à sua reverência traduzida em forma de adoração. Ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Meus irmãos, é da nossa competência e dever compreender o sentido da palavra alarmado aqui. Esta palavra não indica qualquer medo do profeta em relação às ocorrências futuras. Não há também um sofrimento antecipado pelas ocorrências caóticas que viriam sobre Israel pelo juízo de Deus. A palavra alarmado aqui indica um temor que remete o profeta à reverência ante a grandeza, ante a santidade, ante ao poder de Deus, que é santo, santo e santo. Esta é a relação que o profeta traz de ensino nesta pequena oração. Mas há um terceiro sentido aqui, e é interessante nós pensarmos que, preocupado com a condição vil do povo, que havia se afastado da relação com a lei, com o culto, ele faz uma petição. E essa petição é um pedido de avivamento no meio da igreja. Ele diz: aviva a tua obra. Ele diz: faze-a conhecida. Ele diz: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Meus irmãos, qual é de fato a petição de Abacuque aqui? O profeta estava preocupado com
a causa de Deus. O profeta estava preocupado com a obra de Deus. O seu propósito é que a glória de Deus fosse perceptível em meio ao sofrimento do povo judeu. Ele está buscando um avivamento porque ele sabe que o avivamento traz consciência de pecados. Nesta busca por avivamento espiritual, ele espera que as relações fossem restauradas. Nessa busca por relação de piedade e santidade do povo de Deus, e ele espera que o povo retomasse a leitura da Escritura como fonte de edificação. Há uma espera angustiante do profeta que o povo se voltasse para a oração como meio de graça. E há também um esperar com expectativa de que as relações fraternas voltassem a ser solidárias, amigas e respeitáveis. Daí a declaração: aviva a tua obra, faze-a conhecida, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Meus irmãos, o profeta Abacuque tinha um conhecimento profundo do ser e do caráter de Deus. O texto mostra que efetivamente ele conhecia os atributos de Deus. Ele tinha consciência que o juízo era iminente e necessário, e que aquele juízo era justo, e que a disciplina era necessária, mas ele espera que a proporção que o povo fosse visitado pelo juízo, eles fossem restaurados nessa relação vertical e horizontal do mesmo modo. Daí a proporção da sua lembrança de quem Deus é, do seu caráter, dos seus atributos. Ele passa a ter algumas lembranças que estão no registro do texto. Ele lembra do passado, a sua mente está encharcada das Escrituras. Ele tem a consciência de que Deus já havia visitado o seu povo e que poderia visitá-lo novamente, restaurando a sua sorte. Daí ele lembra inicialmente do Sinai. Veja comigo, Abacuque, capítulo 3, versos 3 e 4, o texto diz: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Meus queridos, esta passagem remonta à experiência registrada no livro da lei, em Deuteronômio, capítulo 33, verso 12. O que é interessante é nós pensarmos, junto com essa revelação e essa experiência do profeta, que os momentos de calamidades na vida, não somente pessoal, familiar, enquanto institucional, exigem de nós lembranças de episódios em que Deus visitou o seu povo. E é exatamente isso aqui que ele faz para oxigenar a sua mente. Ele lembra que, de fato, Deus já havia visitado o seu povo no passado, e não seria diferente naquele período em que o povo hebreu estava prestes a receber o justo juízo de Deus. Então esta é a primeira lembrança do profeta. Ele lembra dos feitos poderosos da visitação providencial de Deus na vida do povo da aliança. Mas há uma outra lembrança aqui, e os versos do 5 até o 7 vai nos mostrar que ele continua lembrando daquele período em que o povo estava vivendo sobre o cativeiro egípcio, e que Deus os visitou e derramou sobre aquele povo inimigo as suas 10 pragas. Versos do 5 ao 7, o texto da Escritura diz: adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Ele diz mais: vejo as tendas de Cusã,
em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Meus irmãos, há uma lembrança vívida, já que a mente do profeta Abacuque estava encharcada da Escritura, daqueles episódios em que as águas do Egito se tornaram em sangue, daqueles episódios das rãs, dos piolhos, das moscas, da peste nos animais, das úlceras, das chuvas, dos gafanhotos e das trevas. Tudo isso para trazer à sua mente a consciência de que mesmo em meio a um caos instalado na vida da nação, Deus, por seu poder, poderia mudar perfeitamente e completamente aquela realidade. Daí ele continua não somente oxigenando a sua mente, mas trazendo esperança também para o povo da aliança. E ele vai lembrar de que em meio ao caos do passado, Deus havia aberto o mar vermelho para que o seu povo pudesse passar em terra seca, e os versos de 8 até o 10 de Abacuque, capítulo 3, nos traz essa verdade. Meus irmãos, em meio ao caos que possa se instalar na nossa vida, nós precisamos de nutrir a esperança de que Deus visitou no passado o seu povo e continua agindo da mesma forma no presente. É objetivamente isso que nós vimos aqui, e ele vai oxigenando a sua mente, à proporção que o texto da Escritura vai nos mostrando as intervenções espetaculares e poderosas e sobrenaturais de Deus. Verso 11 nos revela a consciência que o profeta tinha, que mesmo os corpos celestiais estão sobre a égide de Deus. E ele está lembrando do texto da Escritura registrado no livro de Josué, no capítulo 10, versos do 12 até o 15. Meus irmãos queridos e amigos, há também, versos do 12 ao 15, uma doce lembrança das vitórias na conquista de Canaã, bem como os seus reis. Meus queridos irmãos, olharmos para essa passagem, em meio a um caos que pode ter se instalado sobre a sua vida, em meio a um caos que pode ter se instalado sobre a sua família, talvez um luto, talvez uma depressão, talvez um desemprego, talvez um desafeto, são tantos problemas que às vezes surgem como algo sem solução. Nós precisamos de lembrar dos feitos poderosos, miraculosos, supranaturais do Senhor na história, e rememorar a nossa mente, entendendo que Ele continua sendo quem de fato é, e Ele permanece no mesmo lugar, como regente absoluto do universo. Ele controla cada detalhe da vida humana, e absolutamente nada lhe foge do controle. Daí a consciência do profeta, que mesmo em meio ao caos que havia se instalado por causa do pecado na vida da nação, Deus poderia visitá-los, restabelecê-los e abençoá-los. Obviamente que, enquanto um homem de Deus, pelo conhecimento que ele tinha do ser, do caráter e dos atributos de Deus, pela consciência que sua mente lhe trazia das experiências do passado, ele sabe que nenhuma restauração poderia se processar na vida da nação até que o povo voltasse a sua boca ao pó e, arrependido dos seus pecados, clamassem socorro aos céus. Quero dizer para você nessa noite que, de fato, meus queridos irmãos, nós precisamos de lembrar do passado e, nas mesmas experiências que o povo de Deus viver, sondar o nosso coração para saber se não há pecados velados. Porque há pessoas que buscam restauração de Deus, que sabem que existem demandas a serem tratadas, pecados que estão encobertos, desafetos, mentiras,
furtos, maldades, e não tratam e continuam buscando que Deus a restaure, continuam numa busca constante da restauração que o Senhor nunca vai poder prover, porque o avivamento da sua vida, da sua casa, da sua igreja, começa pelo arrependimento de pecados. Enquanto nós não pormos a nossa boca no pó, enquanto nós não dobrarmos os nossos joelhos, enquanto nós não restaurarmos os relacionamentos rompidos, enquanto nós não tratarmos a Bíblia com seriedade, Deus não poderá avivar a sua obra. Por isso o profeta tem consciência de que a experiência do passado poderia ser também a experiência daquele tempo em que ele estava vivendo, desde que houvesse um arrependimento genuíno de pecado das nações, da nação de Israel. Minha pergunta nessa noite para você, sobretudo que tem buscado restauração em Deus, que já não tem mais aquela alegria de estar na presença de Deus, que não tem mais a motivação de tomar o seu livro de manhã como o primeiro alimento da sua vida, que já não tem mais qualquer prazer em voltar-se para Deus no momento de oração e que se arrasta para vir para a igreja para cumprir apenas uma obrigação social. A minha pergunta, à luz da passagem bíblica, é: você de fato já pôs a sua boca no pó? Você já tratou aquela relação rompida? Aquele desafeto? Você já abandonou aquele pecado semelhante ao pecado de Acã, que continua escondido das pessoas, mas patente aos olhos daquele que é todo-poderoso? O profeta tem esperança. Ele vive as expectativas de ver a igreja reavivada, do povo com um sorriso verdadeiro nos lábios, de abraços, beijos e afetos que são o produto da verdade. Mas ele sabe que enquanto não houvesse um arrependimento genuíno de pecados, esse avivamento, essa restauração tão desejada e ansiada, não visitaria o povo de Israel. Daí o texto vai nos mostrar, a partir do versículo de número 12 e até o versículo 15, exatamente aquilo que nos segue aqui. E é interessante como esta passagem da Escritura, ela está apontando para frente, para a pessoa de Jesus. Vejam a leitura deste fragmento, desta oração. Abacuque, capítulo 3, versos do 12 ao 15. O texto bíblico diz assim: na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calca aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Verso 15. Marchas com os teus cavalos pelo mar. Meus irmãos queridos, a figura utilizada nesse fragmento desta oração de um rei que age como um general à frente da batalha, a imagem que se pode retirar do verso 12 aqui é de Deus marchando sobre a terra. Veja, Abacuque não tem em qualquer momento a ideia de que aquela era
uma batalha perdida. Ele olha o grande general que vai marchando à frente do seu povo com uma proposta de conceder-lhes a vitória. Detalhe da passagem da Escritura e a pergunta que o texto nos faz, nesse fragmento desta oração, é: quem é este rei que o profeta menciona aqui? Meus queridos irmãos, a primeira coisa a se pensar é que a expressão ungido aqui está no singular, já que há um pensamento de que esse termo encontra-se no plural e pode se referir a um libertador, ou até mesmo a Israel enquanto povo ungido de Deus. Meus irmãos, há alguns que pensam que esse ungido aqui é Davi, que havia no coração do profeta a esperança de que em breve, através de um rei que seria levantado em Israel, o povo receberia a redenção. Há outros que pensam que o rei mencionado aqui é Ciro, o persa, já que ele exerceu papel preeminente no repatriamento da nação. Contudo, meus irmãos, deve-se pensar nesse rei medianeiro como sendo o ungido, e considerando o todo da revelação especial de Deus. Veja, pela analogia da Escritura, o texto diz: fere o telhado da casa do perverso e lhe descobre de todo fundamento. Diz mais: traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças. Meus irmãos queridos, ferir o telhado da casa aqui significa literalmente esmagar o cabeça da família. Isso é ilustração poderosa de confiança que o profeta tinha. Ele continua lembrando da revelação especial de Deus. O seu olhar está voltado para o livro do Gênesis, capítulo 3, versos 14 e 15. Ele está lembrando que a derrota final do inimigo de Deus nos é apresentada no Gênesis através de uma imagem de uma serpente que é esmagada pelo calcanhar do ungido de Deus, o rei medianeiro, aquele que é objeto da nossa confiança, do nosso afeto, ele que é o único mediador entre Deus e os homens. Meus queridos, tudo isso, todo esse fragmento desta oração de Abacuque sinaliza todo o sofrimento do ungido de Deus. O que é interessante para nós é percebermos que o texto está falando sobre Cristo. Ou seja, em meio ao caos instalado na nação, aquele homem com a sua mente encharcada da Escritura, do santo livro de Deus, não perde o referencial de quem Deus é, do lugar onde Ele está e do poder que Ele tem, e há uma consciência plena e absoluta de que Deus visitaria o seu povo, e a sua confiança não está nele, e a sua confiança não está no seu exército, a sua confiança não está nos seus relacionamentos, a sua confiança está na pessoa de Cristo, o Rei medianeiro, aquele que é o Senhor da igreja, aquele que domina sobre tudo e sobre todos. Essa mesma expectativa de esperança que Abacuque viveu em meio às calamidades do seu tempo, em meio àqueles dias nebulosos, foi objetivamente a mesma de outras pessoas que viveram em outros períodos e que enfrentaram problemas também. Se você lê a Escritura no Antigo Testamento, você vai ver, por exemplo,
porque o livro dos Salmos reforça a ideia do ungido, do rei medianeiro, como sendo Cristo, e a esperança daqueles que produziram literatura poética no passado, em meio às suas vicissitudes, estava na pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus. Salmo 110, versos do 4 ao 6, diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda parte. Se você continuar lendo a revelação especial, sobretudo a poesia dos Hebreus, no livro dos Salmos, você chegará a esta mesma conclusão de Abacuque. Em meio ao caos, em meio aos problemas, ainda que você possa ter recursos, ainda que você possa ter relacionamentos que possam lhe favorecer, jamais tire o seu olhar da pessoa de Cristo. Ele é o restaurador fiel, Ele é o governador de todas as coisas, Ele é o rei, cabeça da igreja, dele vem tudo quanto nós necessitamos. Daí a proporção que o povo de Deus mergulhava em crises, daí a proporção que eles mergulhavam em suas calamidades, eles voltavam a olhar para o trono da graça e contemplavam o Cristo no seu estado pré-encarnado, ainda como uma promessa que viria ser cumprida e registrada nos evangelhos. Meus irmãos, foi esta consciência que o salmista teve, e ele registrou isso no Salmo 20, versos do 6 até o 9. O texto diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantaremos e nos manteremos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Meus queridos, a pergunta que nos cabe, a proporção da exposição desta estrofe, desta oração, é se você identificou que de fato a esperança de Abacuque está na pessoa de Jesus. E a pergunta que me compete fazer a você nessa noite, você que eventualmente aqui ou nos acompanhando pela internet, possa estar mergulhado ou mergulhada em um caos na sua vida pessoal, financeira, emocional, clínica, familiar. A minha pergunta é: você consegue enxergar Cristo como aquele ou como o único que pode visitar a sua vida e a sua casa e restaurar a sua sorte? Você consegue compreender que para que isso aconteça é necessário um arrependimento genuíno de pecados? É isso que o profeta está ensinando, a proporção que ele registra esta oração. Meus queridos, a última estrofe desta linda poesia ou oração se encerra com a declaração da firme confiança que o profeta Abacuque tinha na misericórdia de Deus. Volte o seu olhar para a última estrofe desta oração e você vai perceber que a conclusão da passagem não poderia ser mais bela. O profeta revela uma reverente piedade, a resposta de Deus às suas aflições. Vejam, a partir do versículo 16 e até o verso 19 de Abacuque, capítulo 3. 16 diz: ouviu, olha que coisa linda, ouviu, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos, e os joelhos me vacilaram.
pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. A tristeza no coração dele. 17 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Meus irmãos queridos, o que temos aqui é uma resposta à queixa do profeta apresentada anteriormente. Você pode ver isso, por exemplo, no capítulo 2, verso 1, desse mesmo livro. Ele disse: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Meus irmãos queridos e amigos, o interessante é a forma como o profeta Abacuque recebe a mensagem. Ele diz: ouviu, e o meu íntimo se comoveu. A ideia de comoção aqui deve ser dita, é de temor ante a grandeza da revelação que o Senhor lhe deu. O salmista também teve uma experiência assim, como essa de Abacuque, e registrou em uma de suas composições poéticas. O Salmo 29 é o salmo que fala sobre a revelação da palavra de Deus. Me parece que nesse mundo corrido, as pessoas tomam a Bíblia e leem e não entendem que é Deus que está falando. Parece que há uma sensibilidade no coração de Abacuque. Veja quanta espiritualidade, quanta piedade nessa declaração. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu. Meus irmãos, essa foi a mesma experiência do salmista. Salmo 29, versos do 3 até o 5 e do 7 até o 9. Escutem bem a revelação da Escritura. Veja o que o texto bíblico diz. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Então ele diz: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as costas e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. É a experiência daqueles que leem com reverência. É a experiência daqueles que levam a sério a vida com Deus. Que lê esse livro esperando ouvir a voz do Altíssimo, do Todo-Poderoso, do Regente absoluto do universo, aquele que não somente criou tudo por seu poder e sabedoria, mas mantém tudo em perfeita ordem. Meus irmãos, o espanto e tremor que toma o coração do profeta estão associados ao exercício do ofício profético do próprio Cristo. É Ele
que lhe fala, enchendo o seu coração de esperança em meio às calamidades dos seus dias. Infelizmente, a igreja está perdendo a sua relação com o legado que os reformadores nos deixaram, de que esse livro deve ser a nossa única regra de fé e de prática. Deve ser ele que deve dirigir as nossas decisões. A proporção que muitos leem, não conseguem entender que esta é a revelação de Deus para nós. Palavra inspirada, palavra autoritativa, palavra inerrante, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e aptas para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Os autores sacros inspirados compreenderam a importância da Escritura como a vox Dei, como o meio pelo qual Deus restaura o seu povo e a nação, e a própria igreja. Pedro, uma das colunas da igreja, pondo em visibilidade a inspiração e a inerrância e a suficiência das Escrituras, registrou na sua segunda carta, no capítulo 1, a partir do verso 19 até o 21, o que segue. Vejam o que diz a palavra de Deus. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma, absolutamente nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Mas há problemas que são gerados por causa do pecado. O ódio, o rancor, o desafeto. Pessoas que na igreja há tantos anos não conseguem se libertar de um episódio do passado e carregam aquela carga. Você quer um 2024 muito abençoado? Começa corrigindo os problemas que você tem com aquele que está sentado em um alto e sublime trono, cujo olhar perscruta toda a terra. É possível que ninguém saiba do que você faz ou do que você está vivendo, mas Deus sabe. Não adianta trabalho, não adianta esforço, não adianta empreendimento onde há pecado. Quer começar o ano bem? Confessa e deixa, e acharás misericórdia. É a oração do profeta. Seu coração está cheio de esperança, sabe por quê? Ele não confia na sua capacidade, sua eloquência, suas habilidades, seus relacionamentos. A sua confiança está no Cristo. Ele nos é suficiente. Seu sacrifício eterno, perfeito, substitutivo, é o bastante para nós. Meus irmãos, nós precisamos de compreender que quando nós confessamos e deixamos, quando nós buscamos a restauração, Deus nos visita com provisão. Há experiências registradas por homens de Deus, como Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versos do 10 até o 13, que nos trazem essa consciência. Filipenses 4, a partir do 10 até o 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Veja, no Senhor, porque agora uma vez mais
renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, percebam que foi em meio às aflições que o profeta também declarou: todavia eu me alegro no Senhor. Meus queridos, nós iniciamos a mensagem nessa noite falando um pouco do contexto da construção desta revelação dos profetas menores. E eu quero concluir a mensagem nessa noite dizendo para você que em períodos de grande calamidade, quando nós estamos atravessando vales e desertos, quando as aflições batem a nossa vida e a nossa família e a nossa igreja, nós precisamos de ter algumas atitudes. É isso que Abacuque, capítulo 3, quer nos mostrar nessa noite. E a primeira atitude que você deve ter por enfrentamento de uma calamidade ou de uma dificuldade na sua vida é fazer como o profeta, seguir o caminho da oração. Meus irmãos, nós precisamos de entender que a oração é um meio de graça. E aqueles que viveram intensamente uma vida de oração, registraram seus benefícios. Por exemplo, João Calvino disse: a oração é um antídoto para todas as nossas aflições. Mas John Bunyan afirmou: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Matthew Henry disse: sempre que Deus tenciona exercer misericórdia para com o seu povo, a primeira coisa que faz é levá-lo a orar. John Wesley afirmou: pela fé e pela oração, fortaleça as mãos frouxas e firme os joelhos vacilantes. Então ele pergunta: você ora e jejua? Importune o trono da graça e seja persistente em oração. Só assim você receberá misericórdia de Deus. Então a primeira receita para a calamidade, para a aflição, para o vale, para o deserto é dobrar os joelhos. Não é sair correndo para buscar ajuda. Você primeiro precisa buscar a ajuda do alto. Entender que é Deus que pode mover o coração das pessoas e não você. Mas, em segundo lugar, em tempos e situações de calamidades na vida, o caminho a seguir é lembrar das intervenções providenciais de Deus. Foi isso que Abacuque fez. Leiam em casa e vejam como a sua mente está encharcada da Escritura, como ele lembra do registro revelacional, da história da redenção, Deus agindo com poder e com providência na vida do seu povo. Meus queridos, é isso que a nossa confessionalidade nos ensina. A confissão de fé no capítulo 5, que fala da providência de Deus, terceira seção diz: na sua providência ordinária, Deus emprega meios, todavia Ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. Ou seja, ainda que aos olhos humanos, esta aflição sua seja impossível, ainda que seja uma causa
sem solução. Deus pode contrariar a lógica e a ciência e agir com poder na sua vida e na sua casa. Mas em terceiro lugar, em tempos e situações de calamidades na vida, o caminho a seguir é confiar jubilosamente no Senhor. Foi isso que fez o profeta Abacuque quando disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação, pois o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente.